Estou aqui novamente para apresentar um livro, A Árvore que dá o que falar, escrito por Jura Arruda, ilustrado por Micheline Moes. É uma publicação da editora Areia. A obra, destinada ao público infantil, conta a história que se passa numa cidade onde ninguém sabe ler. As pessoas, além de não saberem ler, também não têm interesse em aprender, não se preocupam com isso. Elas levam uma vida bastante simples, com bastante restrições. O personagem principal dessa história é um garoto chamado Zusa, bastante curioso, e ele fica de certa forma perturbado quando um senhor dessa cidade faz uma pilha com 500 livros e coloca fogo. Após esse incêndio literário, aquele mesmo senhor encontra um outro livro em casa que estava perdido e enterra-o em um buraco. Desse livro nasce uma árvore cujas frutas são letras. No decorrer da história, Zusa começa a ouvir o som dessas letras, dessas frutas e letras, e juntando-as ele vai formando sílabas e depois palavras. Assim ele começa a aprender a ler. Não é algo tão simples a história. Existe um conflito com a mãe dele, que acha que ele está ficando louco, que acha que é bobagem esse negócio de aprender a ler. Aqui também é apresentado outras questões, por exemplo, a questão da pobreza e da busca por oportunidades. O pai de Zusa, há alguns anos, saiu da cidade em busca de novas oportunidades, deixando para trás sua esposa e seus 3 filhos. E Zusa, desde então, não teve mais contato com ele. Aqui nós vamos ver o que acontece com essa história, o que aconteceu com o pai dele, o que ele conseguiu fora da cidade. Vamos entender também o que levou aquele senhor a queimar os livros. A história é engraçada em muitos pontos, tocante em outros. É escrita de forma a não subestimar a inteligência da criança, mas também ele não superestima. Uma criança de 4 ou 5 anos, cujo pai, se estiver lendo a história, vai conseguir acompanhar muito bem o que está acontecendo aqui. A criança no primeiro ou no segundo ano vai conseguir também fazer uma leitura ou sozinho ou acompanhado. Algumas palavras aqui não fazem parte do vocabulário cotidiano de uma criança, mas da forma como elas são inseridas, fica fácil a compreensão. E claro, sempre que a criança não entender alguma coisa, o adulto que está junto com ela pode lhe explicar ou pode ensinar a procurar o significado num dicionário, na internet, e isso também vai instigar a curiosidade da criança. É um livro que eu indico para educadores, professores, contadores de histórias e para os próprios pais, que tem crianças ali com 3, 4, 5, até uns 7 ou 8 anos de idade. Tanto para as crianças mais novas, para elas terem aquele contato com as letras, começar a identificar o som das letras, formar algumas sílabas, e para as crianças um pouquinho mais velhas, para elas terem um estímulo a mais para aprender a ler e a escrever. Tocando nessa questão do estímulo, é um livro que dificilmente depois dele alguém vai conseguir não ter vontade de ler outras obras, outros livros. Realmente ele é bastante instigante. Agora vou mostrá-lo por dentro. As folhas dele são amareladas, o que facilita bastante a leitura, não deixa a leitura cansativa. No livro infantil a página branca também não faz tanta diferença porque o texto é curto, então não chega a cansar tanta vista. Há também um espaçamento bom entre as linhas, que faz com que quem esteja lendo, principalmente a criança, não se perca de um parágrafo para o outro, de uma linha para outra mesmo. Os capítulos são ilustrados, com ilustração em preto e branco, que lembra bastante a literatura de cordel. É um livro com poucas páginas, pode ser lido de uma vez só. E como os capítulos são curtos, dá para fazer essa leitura mais pausada, às vezes quando não se tem tempo para fazer a leitura contínua, sem nenhum prejuízo para a sua continuidade. Uma ideia que eu tive ao ler esse livro, para trabalhar com as crianças, é montar uma árvore de papelão, ou talvez pegar um arbusto mesmo do quintal, colocar nele letras feitas de papelão, ou de EVA, ou de plástico, como se fossem frutinhas dessa árvore. E frequentemente levar a criança até essa árvore para colher essas frutas e formar aí algumas palavras. Isso com certeza vai ajudar bastante no processo de alfabetização. E esse é o livro A Árvore que dá o que falar. Para adquiri-lo basta clicar no link que está na descrição, frete gratuito para Joinville. Para outras cidades me envie um e-mail que eu verifico quanto custa, quanto sairá o frete. Gostou do vídeo? Clique no gostei, compartilhe com pais, educadores, professores que têm crianças nessa fase de primeiro contato com as letras ou de alfabetização. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ficar por dentro das nossas atualizações. Acompanhe nosso trabalho. Muito obrigado por assistir a mais esse vídeo e até a próxima. Tchau!